Nós sabemos, né, Fernanda, que a presença dos pais hoje é de suma importância na construção da família. Então, todos nós que somos pais, você que está aí do outro lado ouvindo e que é pai, sabe que nós somos espelhos dos nossos filhos. Todos os atos que você comete durante o seu dia a dia, juntamente com a sua família, com a sua esposa, com um filho, com o seu pai, com um irmão, você está fazendo aquilo que o seu filho também vai fazer no futuro. Então, a gente é espelho. Então, para o bom desenvolvimento desta que é a instituição que Deus criou, nós chamamos sempre, Fernanda, que a família é a menina dos olhos de Deus, ou seja, a melhor invenção de Deus é a família. E para a construção da família, os pais são, né, os principais, para que as crianças venham e possam conduzir a sua família de maneira exemplar. Então vamos lá, Fernanda. Como eu disse, eu tirei algumas citações bíblicas, né, para que a gente possa conversar um pouquinho, fundamentada naquilo que Jesus, através dos seus profetas, através dos seus evangelistas, disse, né? Primeiro, portanto, cada um de vocês também ame sua mulher como você mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Está lá em Efésios 5, versículo 33. Então, aquilo que nós estamos falando, né, Fernanda? Se o marido não ama a sua esposa, a esposa não respeita o seu marido, eles ficam se maltratando, eles ficam xingando um ao outro, não dão bom exemplo. Os filhos, mesmo que pequeninos, eles estão vendo. Eles vão Eles observando estão tudo isso, né? observando e eles vão crescendo com essa convicção. Eles vão crescendo com essa ideia de família negativa, né? Muitos, Fernanda, filhos, quando nós estávamos na pastoral familiar aqui na nossa paróquia, a gente recebia casal e muitos pais reclamavam que os filhos não conversavam com eles. Aí você ia descobrindo passo a passo e você via que não havia condição de diálogo mesmo com os pais, pois os pais só queriam falar e não E não ouvia ouvir. o clamor do filho. Quantos filhos, se olhar só no olho dele, você já vê que ele está clamando por um respeito, por uma conversa, né? A segunda dica que Jesus nos dá é o seguinte: essa todo mundo sabe, por isso que é importante. Então Jesus disse: deixe vir a mim as crianças, e não as impeças, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Olha a importância. Por que o reino dos céus são semelhantes a elas? Porque criança é inocente, Sim. né, Fernanda? Criança, ela não sabe, ela não tem noção do que está errando até uma certa idade. Mas é obrigação dos pais irem corrigindo, né? Por exemplo, ter a igreja doméstica desde muito cedo dentro de casa, né? Rezar o terço junto, fazer as orações à noite junto com a família, procurar fazer pelo menos uma refeição ao dia junto com a família, agradecer essa refeição, agradecer a Deus pelo dom de ter o alimento na mesa, Com né? Então, certeza. as crianças são inocentes e através desse ensinamento que Jesus diz: deixe as criancinhas vir até mim, pois delas são os reinos dos céus, a gente tem que entender que a gente não precisa ser inocente igual ela, mas nós temos que aconselhar no bom discernimento do crescimento dela, né? E afinal de contas, nós precisamos educar aí os nossos filhos, né? Como não? Isso é o mínimo, né, Fernanda? Filhos, a definição mais que eu encontrei assim, Fernanda, sobre filhos, nem me lembro onde eu li, mas diz assim: como amar filho é a mesma coisa de fazer um curso intensivo de como amar mais do que a nós mesmos, né? Porque o que você não faria pela Cecília? Entre Com você e a certeza. Cecília, você fazia. É ela, não é? Pelos meus filhos também sou eu. Verdade. Então é um curso intensivo de como amar alguém além de nós mesmos, mais do que a nós Mais do que mesmos, a né? nós mesmos. Ô, Gildo, eu vi também assim que, na verdade, a gente não educa os filhos pra gente educa para os outros e para Deus, né? Olha, Fernanda, tem até uma dinâmica que eu faço quando a gente tem a oportunidade, olha que importante a sua conversa. A gente educa para Deus e educa para a vida, né?
para os outros, como você disse, né? Eu faço uma dinâmica quando eu posso. Eu pego uma corda, assim, mais ou menos de uns 5 metros, e eu pinto ela mais ou menos um meio metro. Esse é o tempo, eu pinto ela de vermelho, por exemplo. Esse é o tempo que você vai dominar o seu filho. É o tempo da vida dele. Ele daria aí tipo uns 30% da vida dele, 20% que você vai dominar ele. Que Uhum. você tem a condição e a possibilidade de educar. Depois ele vai sair para a escola. Ele vai viver outro mundo. E aí depois que ele sai do vermelho, que ele sai debaixo das tuas asas, ele vai chegar na escola, vai encontrar um amigo, daí 30 centímetros nessa mesma corda. Que ele vai falar assim, olha, eu vou estudar. O outro amigo vai falar, não, não, cara, vamos dar uma voltinha hoje na rua. Não, minha mãe falou que eu tenho que estudar. Não, mas só um pouquinho. Se ele não tiver bem instruído, bem educado, com base familiar, ele vai seguir o amigo. Aí ele dá outro passo mais para frente e encontra outro amigo. Ele fala, ó, domingo eu vou à missa, então não vou poder jogar futebol. Aí esse amigo, que talvez não foi muito bem instruído na sua base familiar, diz, ah, rapaz, o padre lá, esse padre é chato, vamos jogar bola, no outro domingo você vai. Se ele não tiver bem instruído, ele Ele vai deixar vai. de ir à missa e vai jogar o futebol. No outro, mais, e assim vai, filho, vai chegando na corda até que ele seja um adulto, e se ele não teve a base familiar alicerçada nos ensinamentos de Deus e na educação familiar, no bom convívio, ele não será um bom filho, porque o mundo não tem pena, o mundo não Isso é tem verdade. daqueles, né? Mas vamos lá, Fernanda. Outra coisa aqui, ó. Isso está lá no Provérbio 4, versículo 1. Ouçam meus filhos a instrução de um pai. Isso aí que você falou. Ó. Estejam atentos e obterão discernimento. Exatamente isso que você falou, né? Nós devemos dar atenção ao filho quando ele fala conosco. Olhar para a criança quando ela está falando conosco. E olhar para ela também, Fernanda, quando a gente estiver falando com ela. Sim. Dê atenção quando ele está falando com você, porque muitas vezes, né, ele fala com você, às vezes a sua esposa está arrumando cozinha, fazendo comida e não quer conversar, né? Aí a criança começa a ficar irritante, ela começa a fazer birra, ela quer assistir uma televisão, ela quer aí chega o pai cansado e ela quer fazer uma coisa que de repente não é a hora de fazer. E aí o que acontece? A gente, às vezes, Fernanda, muitos pais acabam cedendo, coloca o filho na frente de uma televisão. Pasme, Fernando, uma recente pesquisa feita no Instituto Cultural do Rio de Janeiro diz que uma criança eu digo de 0 a 17 anos porque estava escrito lá, hoje ela fica 22 mil horas à frente de uma TV, ou de um computador, ou de um iPhone, ou de qualquer Aparelho aí, aparelho né? eletrônico. 22 mil horas. Então, o pai ou a mãe chega em casa cansado, e que hoje nós temos que trabalhar, né, Fernando? A criança começa a querer atenção, os pais não têm tempo ou estão cansados e acaba cedendo a colocá-la na frente de uma televisão, na frente de um programa que às vezes não é educativo. E por que que eles fazem isso? Porque educar dá trabalho. Educar dá trabalho. Então, para a criança não fazer birra, eles cedem. Mas muito mais trabalho vai dar depois, Fernanda. Quando ela Verdade. sair para viver a sua vida longe dos pais e que aí não tem o apoio do pai. Aí a vida não perdoa, conforme eu disse, né? Outra coisa, Fernanda, instrua as crianças segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com os passar dos anos, não se desviará deles. Isso está lá em Provérbios, no 22, versículo 6. Né? Por que isso? Nós temos que a criança, Fernanda, instrua a criança com os objetivos que você tem para ela, você pai. Porque como nós dissemos agora há pouco, a criança é inocente. Então não é a vontade dela que tem que prevalecer. Não, jamais. Não é a vontade dela. Então, a gente tem como pais instruir as nossas crianças com os objetivos que a gente quer para ela, né? Porque ela não sabe o que ela quer, o que é certo, o que é errado. Então, eu quero ir à missa domingo. Você vai comigo, filho? Não, pai, eu não quero não, quero dormir até tarde. É uma criança de 6, 7, não, você vai. Depois você volta e você dorme. Então,
É preciso instruir com aqueles objetivos que depois, quando ela sair, quando ela tiver uma idade que ela pode decidir por ela, ela tem esses ensinamentos que ela está colhendo dentro do lar ainda, Com né, certeza. Fernanda? E Gildo, também nós devemos no nosso dia a dia ser a gente mesmo também com os nossos filhos, né? Porque às vezes a gente se faz tanto de perfeito aí para eles, mas na realidade nós não somos perfeitos, né? Olha aqui, Fernanda, então eu vou pular, eu já vou para um outro item onde eu vou responder a sua pergunta. Tá no item aqui que eu anotei. Assim, em tudo, façamos os outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei dos profetas. Está em Mateus 7,12. O que quer dizer isso aqui, Fernanda? Seja sincero para os teus filhos. Responda as perguntas com sinceridade. Não seja aquilo que você não é. Não falem para eles aquilo que você não faz. Não queira fazer moral de uma coisa que você não vive para que eles possam viver. Exatamente isso que você falou. Fernanda, seja você, não seja outra pessoa. Eles querem você na sua humildade, na sua dificuldade, na sua pobreza, naquilo que você tem para dar para ele de comida, porque assim, Fernanda, para filhos, né? As pessoas às vezes podem não concordar, mas na verdade é essa. Filhos, a gente tem obrigação como pai: roupa, comida, estudo e casa. Isso é a nossa obrigação. Tudo isso demais é privilégio. Se você puder dar, bom. Se não puder dar, eles que conquistem. Eles que têm que buscar isso. Porque você está dando roupa, comida, casa e estudo. Isso é uma obrigação de pai. Os demais é privilégio. Então eles têm que entender. Por isso que né? Façamos com ele aquilo que você quer que faça com você. Seja você mesmo. Seja natural. Não invente aquilo que você não é, para que eles criem uma fantasia na cabeça deles, que tudo é muito mais fácil. E chega uma hora que você não consegue mais manter tudo aquilo, né? Não vai, Fernanda. A falsidade, ela não tem perna longa, ela tem perna curta. Perna curta. E as crianças hoje em dia, Fernanda, são muito, não que antigamente não era, mas pelas informações que hoje são tão facilitadas através da internet, elas têm muita sabedoria. Com né, certeza. Ô Gildo, olha, o nosso bate-papo hoje está super bacana aqui no programa, né? Mas olha o tempo, Gildo, olha o tempo. Então eu vou encerrar aqui, Fernanda, não vai nem dar tempo de nós falarmos tudo, mas eu vou encerrar que nós só falamos também de dar carinho para os filhos, sim, mas também Deus fala para nós através dos Provérbios 13:24, que quem se nega a castigar seu filho não o ama. Sim. E quem o ama não existe em discipliná-lo. Aqui nós não estamos falando em violência. É verdade, nada disso. com certeza. A gente está falando que nós temos que saber ser firme com os nossos filhos quando isso for necessário. É isso mesmo.